A paz do Senhor, bros, tudo bom com vocês? Hoje eu quero conversar com vocês sobre experiência. Talvez você seja novo no canal, bem-vindo, e você às vezes não saiba que eu fiz design gráfico já há quase 3 anos. Misericórdia, Jesus, como o tempo passa rápido. Mas eu fiz design na Belas Artes, é um dos vídeos mais vistos aqui do canal. Se você não viu, você pode clicar aqui para você ser redirecionado para ele depois. E eu fiz design gráfico e uma das matérias, se eu não me engano, design digital, a gente viu sobre esse tal User Experience. O que seria esse User Experience? A experiência do usuário. E principalmente no meio digital hoje, é muito falado sobre experiência do usuário, sobre experiência em geral. Não é só pensado na questão do design, se é bonito ou se é funcional. Hoje as pessoas já pensam até em premeditar algumas reações que o usuário pode ter com esse serviço e estudar qual é a melhor forma desse usuário ter uma boa experiência, de ter uma experiência diferente, transformadora dentro desse serviço, ou se for algo físico, com esse produto, com esse material. É uma preocupação muito genuína dentro do design, era uma das coisas que eram muito discutidas, e acho que não só na aula de design digital, em outras aulas também, essa coisa da experiência. Hoje nós estamos vivendo numa era em que é necessária a experiência. Você vai num lugar onde você tem uma experiência bacana. Você fica e frequenta e compra algo que te dá uma experiência transformadora, que te faz pensar novamente, que te faz se sentir bem, coisas assim. E deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês. Tem um ragazzo aqui no shopping perto de casa, é tipo meia hora o shopping mais perto daqui. Esse shopping em questão tem um ragazzo muito gostoso mesmo, sabe? Aquele espaço assim que a luz é mais baixa, que tem aquelas lampadinhas super bonitinhas, amarelinhas. E a gente foi lá comer uma vez e depois disso a gente foi várias vezes. A gente gosta de lá. E uma das coisas que eu mais falo, eu fico, nossa, como o espaço daqui é legal. Como eles fazem ser algo aconchegante, confortável pra pessoa. E isso tem tudo a ver com a minha experiência com aquele lugar. Se eu tivesse tido uma má experiência, eu não ia querer no ragazzo mais. Naquele ragazzo, pelo menos. Mas não, pelo contrário, porque eu gostei da experiência que eu tive, daquilo que eles me fizeram sentir naquele lugar. Eu gosto e vou continuar indo naquele lugar, porque é um lugar confortável, porque a luz é baixa, me dá essa sensação de intimidade. Tudo é criado hoje para dar uma boa experiência pra gente, para que você seja um cliente fiel, porque quando você tem uma experiência boa, você volta, você divulga, entendeu? Qual que é o raciocínio? Quando você tem uma experiência ruim, o que você faz? Você hateia, nem sei se esse é a palavra certa, mas você dá hate, você fala mal, você vai fazer marketing contra, você vai falar para as pessoas não irem, você mesmo não vai ir mais, entendeu? Então experiência é um assunto muito legal até da gente começar a estudar e começar a se inteirar mais, porque hoje em dia o nosso mundo está rodeado e está pautado nessa coisa da experiência. E agora saindo um pouco dessa coisa do digital, do serviço, dos produtos, quantas vezes você já não ouviu que o que importa hoje é a experiência? O que importa hoje é aquilo que você sente. Existe um raio de um negócio dentro da igreja também que chama de experiência, gente. Que mundo, que olha. E é esse o ponto que eu quero falar com vocês, e por isso que eu tive que dar toda essa introdução. Mais uma vez eu estava lá sofrendo, lendo comentários de vídeos de canais de teologia, e me assustou algumas coisas que eu vi lá, porque muita gente estava comentando pautado em experiências. Experiências pessoais. Não quer dizer que quando eu tenho uma experiência pessoal, isso virou uma regra ou uma doutrina para todos os outros. Por exemplo, eu vou contar essa história num dos próximos vídeos que a gente vai ter, mas eu tive uma experiência quando eu era adolescente de arrebatamento, mas eu não fui arrebatado pro céu. Já vou dar o spoiler. Deus me fez dormir. E aí você vai me falar, como assim? Eu vou explicar nesse vídeo que eu vou contar essa história. Mas eu não posso vir agora aqui e falar pra você que a experiência pessoal que eu tive de que Deus me arrebatou pra me fazer dormir, que tinha tudo a ver com o meu contexto naquele momento, tava muito perturbado, eu tava muito aflito com muita coisa, e aquela situação foi Deus me falando, tipo, dá pra você sossegar o fato de descansar em mim? É em livre tradução. E me atingiu de uma forma muito profunda aquela experiência. Só que ela não virou doutrina e nem virou regra pra eu sair daqui e falar pra vocês que vocês têm que viver isso. Que porque eu vivi, foi algo que Deus tinha que falar comigo naquele momento. Hoje, Deus não ia falar do mesmo jeito. Hoje, essa experiência de arrebatamento de dormir não seria eficaz no meu momento hoje, porque hoje eu não preciso dessa mensagem. Hoje eu preciso de outras mensagens, de outros direcionamentos de Deus. Mas naquele momento fez todo sentido. E muitas pessoas estavam falando, tipo, não, mas eu senti não sei o quê. Mas porque tantas pessoas já sentiram e não sei o quê? Porque tantas pessoas choram, porque tantas pessoas isso, porque tantas pessoas aquilo. Aí quer dizer que é errado? Às vezes é, porque às vezes é só emoção. Deus nos fez seres emocionais. A gente tem emoções e as nossas emoções são boas. Mas a gente precisa botá-las no lugar certo. Porque se a gente se deixar levar
levar pelas nossas emoções, a gente vive experiências vazias. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente viveu experiências com o Espírito Santo e não. A gente só viveu uma experiência com a música melódica que te mexeu, que te deixou sentimentalmente abalado e te fez chorar, te fez ter uma reação assim ou assado. E não foi nada do Espírito Santo, foi simplesmente obra da emoção. Só que a diferença é que uma experiência genuína do Espírito Santo transforma a sua vida. E uma experiência pautada na emoção te faz ser a mesma pessoa na segunda-feira depois do culto do reteté. Aí a gente já pode começar a perceber que experiências a gente tá tendo. Porque se a gente tá tendo experiências reais, legítimas, vindas do Espírito Santo pra nós, as nossas ações vão mudar. O Espírito Santo, ele nos convence da verdade, da justiça e do juízo. E quando ele nos convence, existe aí a chavinha do arrependimento, porque a gente percebe aonde a gente tá errando, e a chavinha do arrependimento não é só uma tristeza, não é só um choro, é mudança. Se eu estou arrependido, eu mudo. Quando o Espírito Santo nos convence, acontece o arrependimento, eu mudo. E aí você vai me falar, mas como assim? Eu sou transformado de glória em glória, Deus trabalha pelos processos, não sei o quê. Mas alguma coisa mudou, fio. Por exemplo, essa situação que eu vivi, que eu tinha que descansar em Deus. Alguma coisa mudou dentro de mim. Quando eu voltei, foi numa convenção, no acampamento, quando eu voltei desse acampamento, eu voltei menos dependente das pessoas. Eu comecei a sofrer menos pelas pessoas. E isso era visível. Precisa acontecer essa pequena mudança, que vai te levar a uma mudança gradativa. Quantas vezes eu já fui em vigílias? Quantas vezes eu já fui em cultos? Que eu chorei, que eu me estribuchei, que eu marchei, mas na segunda-feira eu tava igual. O que que foi? Foi a bateria que tava batendo lá nos pratos, que nem doido lá, o menino da bateria, que me mexeu. A música que tocou era uma música que eu gostava, então isso já me predispõe a estar com as minhas emoções mais abertas. Isso me fez ter uma reação. Só que não quer dizer que foi uma reação do espírito, quer dizer que foi uma reação da minha emoção. Por isso que a Bíblia nos recomenda nós darmos um culto racional. Porque a gente tem que estar ciente do que a gente está fazendo, a gente não pode estar cego pelas nossas emoções, e a gente tem que ter discernimento de aonde está indo a nossa emoção e aonde é agir do Espírito Santo. E se a gente não tiver discernimento, o tino espiritual para perceber as coisas, a gente vai se deixar levar. E o diabo é muito esperto de mexer com as nossas emoções. E a nossa carne, por si só, é muito esperta. Então a nossa carne gosta do movimento, da experiência. Ela gosta de se sentir bem. O importante é você ser feliz. É isso que a nossa carne diz pra nós. Você precisa ser feliz. É isso que a nossa carne prega pra gente. Então quando a gente às vezes ouve uma palavra de Deus mais dura, de confronto, de mudança, a gente acha que não é Deus que tá falando. Só que pelo contrário, todas as vezes que a gente vê Deus falando na Bíblia, é pra conserto. É pra puxar a orelha. Israel, povo escolhido, mas levou tanto puxão de orelha de Deus. E aí a gente vai achar que Deus só vai vir pra falar, tô contigo e não abro? Sério? Claro que não. As nossas experiências precisam estar fincadas na Bíblia. Precisam ser condizentes com o que a Bíblia diz. Se contradiz, se contrapõe, tá errado. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de contradição. Aí você pode me falar, mas como assim? Eu vivi, Deus me disse, Deus aquilo, meu amigo. É só você pegar qualquer história de qualquer religião ou seita. A maioria delas foram pautadas na Bíblia. Por quê? Porque as pessoas leem a Bíblia, interpretam do jeito que eles querem, não entendem o contexto e acham que aquilo ali vai pautar a opinião dele, o achismo dele. Só que no final não é esse o objetivo, não é esse o propósito, não foi nem esse contexto que foi escrito. Você vai ver que foi uma interpretação errada, uma experiência fora da Bíblia. A gente tá valorizando mais o Deus disse do que a Bíblia diz. E eu não tô falando que Deus não diz mais, que Deus não age mais através dos seus profetas. Eu não sou cessacionista. Cessacionista, pra quem não sabe, são as pessoas que acham realmente que os dons foram para aquele tempo, não existem mais, cessaram, pararam. Não, eu não sou desses. Eu acredito que Deus ainda age, ainda cura, ainda usa as pessoas em profecia, tudo. Eu creio nisso ainda. Mas eu também creio que Deus nos dá o discernimento. Mais uma vez a gente vai falar aqui de discernimento, porque é o discernimento de espíritos que vai nos ajudar a perceber o que é experiência por experiência do que é realmente algo pautado pelo Espírito Santo. Porque se for, os dons estão para me servir, tá errado. Os dons não estão para me servir, estão para servir o meu irmão. Tudo tá pautado no serviço ao próximo, servir ao mundo. Essa é a base do cristianismo, essa é a essência. E essa é a questão. Será que a gente não tá vivendo nessa questão de experiência do jeito errado? Será que a gente não tá pautando as nossas doutrinas nas nossas experiências pessoais, que às vezes foram realmente do Espírito Santo, mas que foram para você e não foi pro seu irmão? Deus traz conserto pra gente também, pra gente conseguir servir o irmão direito, não é mesmo? Assim ele apara todas as arestas e assim a gente consegue
consegue ser um vaso muito melhor nas mãos dele pra servir o irmão, pra servir o mundo. Olha lá, que bonito. Então que a gente esteja mais atento a essas experiências, que a gente não paute os nossos argumentos no eu sinto, porque às vezes é só emoção. Viver experiências não quer dizer que a gente conheça realmente a Deus, que a gente tem intimidade com Deus. Porque intimidade com Deus é mais embaixo. Quando a gente vive uma experiência é porque Deus tem alguma coisa pra falar com a gente. Deus tem alguma coisa pra transformar na gente, pra confrontar na gente, pra dizer pra gente. Mas às vezes você não conhece, você não gasta tempo em conhecer, você não sabe quem ele é, você não sabe o caráter dele, você não sabe. Acontece porque aconteceu comigo. Eu vivi as experiências, mas eu não sabia quem Deus era. Deus ainda pra mim era um megero que me maltratava. Tanto que eu amava ficar botando Deus na parede. E eu tinha vivido um monte de experiência que me mudou, que me transformou e que me fez chegar às conclusões que eu cheguei nos últimos meses e anos. Pra você ver, mudanças pequenas que aconteceram aos poucos através das experiências que Deus tinha pra me falar, pra me mudar, pra me confrontar, entende? Não era algo banal, não era algo jogado, eram coisas realmente pra me transformar. E foram coisas pessoais que hoje eu conto algumas dessas pra vocês, mas pra aumentar a esperança de vocês, pra aumentar a fé de vocês. E não pra falar que isso é a verdade, que vocês têm que viver a mesma coisa que eu vivi, ponto e vírgula, não. Vocês têm que buscar a Deus para viver aquilo que Deus tem pra você. Porque se o meu propósito é diferente do seu, Deus vai te falar de formas diferentes de como ele fala pra mim. As nossas criações foram diferentes, as nossas vivências foram diferentes, então a gente precisa que Deus fale conosco de formas que a gente vai entender. E Deus é maravilhoso porque ele faz isso, ele fala de uma forma que eu entenda, e o mesmo Deus fala de um jeito que você entenda, do jeito que meus pais entendem. Deus é perfeito, Deus é Deus por causa disso, porque ele sabe. Então a gente tem que querer e buscar experiências reais, que sejam experiências do Espírito Santo, que sejam experiências pautadas realmente em Deus e não na minha emoção, não na minha percepção de um louvor, na percepção de uma pregação que eu gosto. A gente pode ter experiências a partir desses louvores, a partir dessas pregações, podemos, genuínas, mas que não sejam experiências só por causa da melodia, por causa do mantra de repetir várias vezes, de te fazer chegar num êxtase ou nada disso. Que sejam reais e não bagunça. Infelizmente, nós somos jovens e nós gostamos de bagunça. A gente gosta das coisas que nos fazem sentir bem. E às vezes as experiências que a gente tem por emoção, elas são mais gostosas. E às vezes as experiências genuínas com Deus são mais confrontadoras. Mas nós, como servos de Deus, precisamos querer e buscar esse confronto. É no confronto que a gente muda. E esse era o recado que eu tinha para dar pra vocês hoje. Se você teve alguma dúvida, coloca aqui nos comentários pra eu conversar com você. E se você também quiser me chamar nas redes sociais, elas estão aqui embaixo, você pode me chamar lá. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like se você gostou, compartilha nas suas redes sociais essa mensagem para que mais pessoas ouçam. E segunda-feira a gente se vê às 6h30. Beijo grande, Deus abençoe e tchau.